Então, moçada, então vamos terminar então. Evolução humana, agora a gente vai falar dos homens modernos, dos humanos modernos, ok? Não esquece que a gente foi, vamos nos novos slides, que aí fica mais fácil você enxergar, mostrando o caminho que a gente vai repetir de novo, né, para você pegar direitinho essa ideia aqui. Então, vamos lá. Ali. Preciso. E aí a gente vê. Então, evolução humana 4, a gente vai falar dos humanos modernos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o caminho aqui de novo, não é isso? Então, nós tivemos o Australopithecus ramicus, que deu origem ao Australopithecus, que foi evoluindo, né, até chegar ao Afarensis. Aí o Afarensis deu origem a dois, ao Africanos e esse daqui. Esse daqui não virou nada, a gente já falou. O africano, a gente não tem certeza disso, tá? Se teve uma subespécie aqui, algo parecido com isso. Mas diretamente dele, né, vai surgir depois os rudolfenses e o habilis. E aí, galera, os ergasters vieram dos rudolfenses. E aí esses ergasters, cara, deram origem primeiro ao erectus, tá? E depois o heidelbergensis, que a gente falou tanto na outra aula. E dos heidelbergensis vai dar origem, então, ao neandertalensis e depois o Homo sapiens. Essa é a classificação mais moderna que a gente tem da evolução dos humanos, ok? Então, de novo, ramicus, afarenses, africanos, rudolfenses, ergasters, heidelbergenses e sapiens. Tá bom? Então, vamos lá. Falando, então, do primeiro descendente dos heidelbergenses, né? A gente vai falar do... Olha só a classificação moderna como é que é. Ó. Homo sapiens neanderthalensis. Antigamente, ele era considerado uma espécie, né? Hoje, é uma subespécie da gente, né? Hoje, nós somos Homo sapiens sapiens e eles são Homo sapiens neanderthalensis. Presta atenção na classificação aqui, galera. Nós temos o mesmo gênero, e somos da mesma espécie, mas de subespécies diferentes, de raças diferentes, tá bom? Então, o Neandertal hoje ele é considerado uma raça diferente. O porquê disso, né? É que começaram a vir comprovações que em alguns lugares da Europa, né, tanto os neandertalenses e os sapiens conseguiam cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Provamos, então, que eles eram, dentro do conceito de espécie, eles eram da mesma espécie. Se eles eram capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, então eles eram da mesma espécie, não de uma espécie diferente. Por isso que então foi feita uma nova classificação, colocando o neandertalenses como Homo sapiens neanderthalensis, falou? Convivemos durante um grande período. O neandertalensis teve um período grande na Terra, galera. Depois, daqui a pouquinho, vocês vão saber por quê, né? E eles conseguiram conviver anteriormente com os heidelbergenses, e quando os heidelbergenses desapareceram, nós tivemos a origem dos sapiens sapiens, e os neandertalenses conseguiram enxergar ou conviver nesse mesmo período no planeta com esses dois grupos de seres vivos, né? Primeiro os heidelbergenses e depois os sapiens, falou? Eles fizeram meio que parte da transição dos dois, ok? Não que nós descendemos deles, hein, galera? Pelo amor de Deus, a gente não descende dele, a gente tem um antepassado comum que é o heidelbergensis, falou? Olha aí, ó. Tá bem? O esqueleto deles, o esqueleto do sapiens sapiens e do sapiens neanderthalensis, né? É bem parecido com a gente, mas a gente consegue perceber um encurtamento dos ossos, dos membros, né? Uma capacidade de musculatura, né? De apoio para a musculatura bem maior do que a nossa, ok? Um cérebro ainda, um crânio ainda bem alongado, né? Com certa angulação. Nós não, né? Nós já somos bem arredondados, ok?
Aqui um conjunto de ferramentas e símbolos e amuletos, né, já desenvolvido por neandertalenses, falou? Não esqueçam, 130 mil anos atrás. Lembre-se que a nossa viagem começou com 7 milhões de anos. Então, a gente tem aqui o Homo sapiens neanderthalensis, a gente tem, ó, os neanderthalenses tinham um cérebro volumoso, 1.500 centímetros cúbicos, rosto grande e cabeça reduzida, com testa inclinada para trás. Isso aqui é uma característica mostrando ser mais antiga, tá? Porque quanto mais frontal for o osso da testa, mais moderno o crânio é. E uma saliência óssea acima dos olhos, né, que a gente já falou tanto aqui, acima dos órbitos dos olhos, e a parte inferior da face se projetava para frente, né? Nariz achatado e o legítimo homem das cavernas. Esse cara é o verdadeiro homem das cavernas. Você olha, vou voltar aqui a foto, você olha a foto dele, você consegue enxergar fácil, né? Ó, nariz achatado, proeminência de ossos de mandíbula e maxila, né? A proeminência dos ossos ao redor da órbita, mas onde convir comigo que muitos humanos hoje, muitos mesmo, têm feições extremamente parecidas com esses caras aqui. Os neandertalenses tinham ossos dos membros curtos e grossos, já falei isso para vocês, né? E uma forma física corpulenta e compacta, né? Reduzindo a extensão das superfícies do corpo, fazendo perder menos calor, uma adaptação ao frio. Não esquecem que os neandertalenses eles conseguiram sobreviver, eles estavam presentes e depois conseguiram sobreviver, e provavelmente entre as razões dessa sobrevivência está essa compleição física, a última glaciação que o nosso planeta sofreu, ok? Eles estavam presentes antes, conseguiram sobreviver por toda a glaciação e estavam presentes depois da glaciação, né? Uma das razões é que tinha um corpo relativamente curto, de extremidades curtas, membros curtos, e isso fazia perder menos calor. E não esqueçam também que eles já viviam em cavernas, né? Então, ele tinha uma capacidade de aquecimento melhor do que aqueles que viviam ao léu, né? Embora fossem hábeis no trabalho de pedra, raramente produziam ferramentas a partir de outros materiais, de outras matérias-primas preserváveis, ok? Trabalhavam principalmente com pedras, basicamente, como vocês devem ter percebido aqui, né? Quase nada de osso ou nada de osso aqui, trabalhando mais com pedras, ok? Não foram encontrados indícios substanciais de comportamentos simbólicos, coisas que o heidelbergense já tinha, né? Desses hominídeos, ou da produção de objetos simbólicos, né? Como, contudo, né? Enterravam seus mortos, ok? Mas digamos que eles eram menos, não sei, menos sociáveis não seria a ideia, mas sem dúvida nenhuma eram bem mais rústicos, né, do que o Sapiens depois que vai surgir, ok? Bem mais rusticão, assim, sabe? Meio jacuzão. Tá bom? Aqui, galera, é um mapa da Europa. Então, nós temos aqui Portugal, nós temos a Espanha, a França, nós temos a Itália, nós temos todo o Oriente Médio, né? O norte da África. Toda essa região ao redor do Mediterrâneo, tá? Aqui está o Mediterrâneo, toda essa região ao redor do Mediterrâneo foram e são encontradas ainda esqueletos, né? E fósseis e ferramentas em bastante quantidade ainda, comprovando tudo isso que a gente está falando para vocês. Falou? Então, essa era a região que os neandertalenses conseguiram sobreviver durante muito tempo, ao redor do Mediterrâneo e uma grande parte do Oriente Médio. Fechou?
E aí, galera, agora chegou você, né? Nós estamos falando do Homo sapiens sapiens. Repetindo de novo a história, nós somos uma subespécie da espécie Homo sapiens. O Neanderthalensis é uma subespécie e nós somos a outra. Ó, 120 mil anos atrás. Como é que era dos Neanderthalenses? 130 mil anos. Então, galera, a gente conseguiu conviver durante um certo período aqui no mesmo planeta. Igual eu falei para vocês, inclusive, com indícios de haver cruzamento e surgimento de mestiços, né, de híbridos entre os sapiens e o neanderthalenses. Muitos cientistas hoje nos colocam, né, que, na realidade, talvez nós sejamos o resultado do cruzamento desses dois, né, que nenhum nem outro desapareceu, mas eles continuaram existindo em nós. Falou? Mas é só uma linha de pensamento, tudo bem? Já os sapiens bem mais cheios de simbologia, ok? Essa é a estátua mais antiga já encontrada no mundo. Toda a parte, né, ritualística, a capacidade de desenvolvimento de ferramentas, né, machadinha, de todas as formas, né, tipo pilão para amassar as coisas e tal, tudo. Desenhos rupestres, né, já conseguindo viver, né, isso aqui é uma representação, né, daquilo que seria a vida, né, a família, a forma de viver, já como adotando animais de companhia, vamos dizer assim, né, também de produção, ok? Fazendo não só o uso do ambiente, mas também daqueles que conviviam com ele, né? Bastante interessante essa capacidade nossa. E eu não sou veterinário, né, galera? Eu não tenho dúvida nenhuma, vocês não vão estranhar o que eu vou falar, eu não tenho dúvida nenhuma que essa associação que nós tivemos com muitos animais durante a nossa história foi um recurso fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa existência até hoje, né? Ok? Esse desenho aqui, se você parar para analisar, é bastante interessante, né? Aqui mostrando desenhos mostrando emoção, né? De alguma maneira, ou uma certa adoração, ou estavam comemorando, tá? A presença de animais no seu convívio, ornamentações, né? Que tipo se fantasiavam, né? Meio que existia, que estava acontecendo aqui o quê? Uma festa, uma comemoração, um sacrifício, quer dizer, existiam rituais. É isso que é importante você enxergar aqui, ok? Eram muito parecidos com os homens de hoje, né? Graças a Deus, né? Tinham a testa larga, o queixo pontudo e os corpos esguios e graciosos. Seu crânio apresentava testa quase vertical, aquilo que eu falei para vocês, isso é sinal de modernidade, né? Maçãs do rosto relativamente planas, e saliências ósseas muito menores em volta dos olhos e os membros anteriores do gênero humano, né? E os membros anteriores do gênero Homo. Isso é bem parecido com esse osso dilatado, né, ao redor dos nossos olhos, principalmente na superfície cranial, né, mais de cima dos nossos olhos. Ela praticamente desapareceu nos sapiens, ok? Os esqueletos humanos modernos eram mais altos e de compleições mais leves, né? Demonstravam sua adaptação a um clima mais quente da África, onde a capacidade de dispersar calor, ao invés de conservá-lo, era a principal exigência, né? A espécie de Skill, né, que viveu há 120 mil anos atrás, tem 1,518, não é? 1,5 metro, 1,5 metro, né,
de 1,52 m, vamos dizer assim, centímetros cúbicos de cérebro, né? Poderiam chegar a 1,80 m. Podiam não, né? Chegamos. Agora a gente já está falando meio que do presente, né? Esses novos antepassados diretos alimentavam-se de frutas e sementes, né? Aqui ainda no início apenas coletores, e depois passaram a ser agricultores, né? Deixaram de ser coletor e predador para ser um agricultor. É uma grande evolução do gênero Homo sapiens sapiens, né? Caçavam gazelas, coelhos e não desprezavam as caçadas de animais, as carcaças, perdão, de animais deixados por outros predadores. A gente comia de tudo, então. Falou? E não tinha medo de caçar bicho grande e bicho bravo, não, viu, galera? Uma das razões do desaparecimento do mamute é a nossa competência, tanto nossa quanto do neandertalenses, em caçar grandes animais. Ok? Todos os ossos humanos continham, marcas de cortes, sugerindo que terem passado por algum ritual funerário, não poderiam ser de canibalismo, visto que as ranhuras serem uniformes, né? Não indicando qualquer tipo de violência. O mais provável é que eles já participassem, já praticassem, o pensamento conceitual, primeira manifestação cultural abstrata desenvolvida pelos humanos, darão início ou mais tarde ao que chamamos de religião. A gente vai falar mais disso devagarzinho agora. Então, vamos lá. Falando de artes e religiosidade, tá bom? Arte, tá? Olha só que legal, arte. Falar em arte ainda tem esse povo aqui, uma coisa muito importante. Eles não só possuíam uma nova tecnologia de trabalhar pedras, baseada na produção de múltiplas lâminas longas e finas, estratos de rochas cilíndricos, como faziam ferramentas de ossos e chifres, objetos menores e extraordinariamente elaborados em relação à propriedade dessa matéria-prima. Galera, presta atenção nas ferramentas que eu estou voltando os slides, viu, galera? Para vocês verem aqui, ó. Não só colocados, mas eles eram amarrados, eles tinham que desenvolver as cordas, né? Isso aqui, ó, era usado para coletar, por exemplo, trigo, né? Lâminas curvas ou lâminas que o corte era para dentro, tipo uma foice. Olha, cara, que coisa fantástica, como se fosse uma foice, né? Mas não esquece que, quando a gente fala bem elaborado, é bem pensado e bem produzido, né? Desenvolvimento de nós adequados e tal, tudo. Falou? Então, falando isso aí de arte e religião, vamos lá, continuando. Além disso, trouxeram a arte abstrata e objetos decorativos na forma de entalhes, gravações e especialmente pintura nas cavernas. Mantinham registros em ossos e em placas de pedra e faziam, manter registro, como se fosse começar a escrita, tá bom? Faziam música com instrumentos de sopro e fabricavam intricados adornos pessoais com dentes de animais, ossos e rochas. E penas também, né, galera? Como nós vimos naquela pintura ali atrás, ok? Então, já existe toda uma simbologia. Pintavam os mortos de ocre é uma cor, né? E os enterravam em covas bem elaboradas, funerais com bens de sepultura, sugerindo uma forte crença em uma vida após a morte, porque se eles enterravam os seres com aquilo que lhe era
que pertenciam, né, ao morto, isso que dava a ideia que eles acreditavam que, de alguma maneira, aquilo que estava sendo enterrado junto com o morto ia ser útil para ele depois da morte. Ok? Então, eles acreditavam numa vida após a morte. Um certo tipo de vida, seja lá qual for, após a morte. Né? Seus locais de moradia, né, eram altamente organizados, com indícios de caça e pesca sofisticados. O último sobrevivente de humanos arcaicos se foi há 13 mil anos. Cadê? Aqui. Agora, falando da linguagem, galera. Né? A inovação da linguagem não é simplesmente o meio, né, pelo qual expressamos nossas ideias e experiências a um outro, mas é fundamental para o próprio progresso do pensamento humano. Né? Envolve categorizar, né? Envolve categorizar e nomear, perdão, objetos e sensações nos mundos exterior e interior e fazer associações entre símbolos mentais e resultantes disso. Então, galera, traduzindo tudo isso daqui, a linguagem seria, então, a razão da existência e da propagação e do surgimento da nossa cultura. Cultura no sentido mais amplo possível. Cultura tecnológica, cultura religiosa, cultura social, cultura de todos esses aspectos. A linguagem é fundamental. Quando você tiver uma aula agora de linguagem daqui para frente na sua escola, por favor, pense o quanto que foi importante que aquela linguagem chegasse, né, quando chegou e a revolução que ela provocou. Né? Simplesmente ela empurrou a nossa evolução, okay? como seres vivos. E, provavelmente, como nós tínhamos o domínio dessa linguagem e dessa maneira de viver, né, de existir, provavelmente foi significativo nós estarmos aqui até hoje e outros que chegaram antes de nós já terem desaparecido. Falou? A linguagem é fundamental. Falou? Ainda dentro de linguagem, né, de fato é impossível para nos conhecermos o pensamento como conhecemos, da ausência de linguagem e a habilidade de formar símbolos mentais, a fonte de nossa criatividade. Somente quando somos capazes de criar esses símbolos, conseguimos recombiná-los e fazer perguntas como: o que aconteceria se? É aquilo que eu falei para vocês, né, galera? O que aconteceria se nós não tivéssemos a linguagem? Falou? E a própria possibilidade do pensamento, né, de poder perguntar, argumentar, discutir, não concordar, ok? Tentar chegar a uma solução conjunta, né? Tentar encontrar uma solução comum. Essa habilidade, né, só nos foi possível graças à linguagem. Aqui, galera, as teorias ainda não bastante questionadas, né? Mas é o que a gente tem até hoje fazendo o rastreamento de fósseis, né? Que esse humano, né, básico, esse Homo sapiens sapiens, teria surgido aqui, que depois ele migrou, né, para o norte da África, depois para o sul da Ásia e aqui já na Europa também, ok? Aqui com a datação, né, aqui, ó, com 90 mil anos aqui, 50 mil anos aqui, 80 mil anos aqui, então nós chegamos aqui primeiro que nós chegamos lá, e aí gradativamente, né? Gradativamente fomos chegando até que depois, essa sim agora, né, bem mais questionada,
que o humano teria surgido daqui, feita toda essa progressão, a datação tudo bonitinho, e que aqui, né, no Estreito de Bering, o humano teria passado, né, da Ásia para o norte da América e aí depois tivesse chegado aqui. Existem sérios indícios, fortes indícios, que talvez a coisa não tenha sido assim. Por exemplo, né, nós vamos ter uma aula disso um dia ainda, nós vamos falar sobre a Luzia. Né? A Luzia seria a nossa Lucy, né? Mostrando que os humanos talvez tenham chegado aqui na América do Sul bem antes do que essa ideia de 12 mil anos atrás, igual eu estava supondo aqui, 15 mil, 12 mil, 8 mil, 7 mil aqui. Falou? Bom, galera, essa é toda a nossa história, obviamente, que é só um resumo disso aqui, né? E eu vou esperar que vocês tenham curtido isso daqui, como eu curto, e comecem a olhar. Eu vou disponibilizar, galera, todas essas aulas em slides, tá bom? Para vocês, não só o filme, mas também em slides, para que você possa ter isso como um arquivo para você, tá bom? Como um arquivo para você. Se você gostou, até para poder, galera, fazer uma comparação disso e de novas teorias que vão surgindo gradativamente. Tem coisa muito nova surgindo que vai questionar um pouco, né, principalmente essa parte da migração, mas vai ser bastante interessante que você tenha esses arquivos para quando isso aparecer, você fazer uma comparação, tá bom? Infelizmente, não são questionamentos tão frequentes, né, nos nossos vestibulares, mas para aqueles que gostam, é um assunto apaixonante e eu espero que vocês tenham curtido como eu curto isso daqui. Falou? Quando a gente voltar às aulas, galera, se quiser conversar sobre isso daqui, cara, vai ser um prazer, tá bom? Vamos conversando e vamos atualizando isso daí. Bom, moçada, então terminou aqui a evolução humana e aí a gente volta agora para a nossa apostila a partir da semana que vem. Valeu? Um grande beijo de vocês, galera. Juízo, cuidem-se, que amanhã não, semana que vem o Zizo está enchendo o saco vocês de novo. Beijo, até. Fiquem com Deus, galera.